Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o Camacho, jogador do Santos, revelado no Flamengo, passagem muito marcante pelo Corinthians também. Quero falar sobre esse jogador que, na minha opinião, muitas vezes é injustiçado, né? Rafa vai falar sobre o Camacho, vai falar sobre um atleta que a percepção do desempenho dele pela torcida dele ou por alguns comentaristas não é tão boa. Sim, porque eu acho que isso é uma injustiça. Quero falar sobre alguns aspectos do atleta que, na minha opinião, sobre um aspecto específico do atleta que, na minha opinião, é de muito alto nível, é muito forte nesse sentido. Eu quero comentar com vocês sobre esse aspecto, né? Preciso dizer uma coisa para que eu seja 100% honesto com vocês. Eu tenho uma empresa de consultoria tática individual para atletas. Essa empresa se chama Performa Sport. A gente atende mais de 50 atletas, atende atleta de seleção brasileira, atende atleta de nível mais alto, do nível competitivo mais alto. O maior expoente que a gente atende, né, o jogador de nível competitivo mais alto que a gente atende é o Bruno Guimarães, jogador do Newcastle, seleção brasileira. Inclusive no decorrer do processo, né, você acaba criando um vínculo, um carinho com o atleta. E o Camacho é um dos atletas que a gente atende na empresa. Então eu preciso dizer isso para vocês, para que você não ache que a minha opinião ela está contaminada, entre aspas, simplesmente porque a nossa empresa atende o atleta. Não, é porque eu realmente acredito. Então eu deixo claro para você essa situação de que o atleta ele é atendido pela gente. Poderia nem dizer, e a maioria de vocês nem ia saber disso, mas eu preciso dizer isso para vocês, para que vocês saibam que não é porque a gente atende ele, é porque realmente é a minha opinião sobre ele. E acompanhando ele de perto, por causa do nosso atendimento a ele, vendo vários jogos do Santos, vendo o desempenho dele, a gente consegue perceber alguns aspectos que ninguém cita. A imprensa não cita, não vejo páginas de torcedores influentes, né, que agora está bem famoso, é bem comum, esses influencers de torcida citando esses pontos. E aqui eu quero tocar num ponto que, na minha opinião, o Camacho evoluiu muito. Assim. Ele saiu de um atleta que não era tão forte nesse sentido para ser um dos mais fortes no Brasil nesse sentido. E aí, óbvio que tem a nossa influência, né, do trabalho que a gente faz com ele, e por isso que eu quero trazer esse ponto também para vocês percebam como é importante o trabalho da consultoria tática individual. E isso é 10%, né? Sendo humilde, isso é 10% do fator, mas são os 10% que desembocam, que desencadeiam os outros 90%, que é mérito total do atleta. A capacidade do atleta de trabalhar, o foco do atleta, o desempenho do atleta, o desempenho no sentido não de desempenho de rendimento, mas o empenho, né, de fazer as coisas melhorarem. Então o Camacho tem muito esse perfil, não é um atleta acomodado, é um atleta que quer melhorar sempre. Então eu quero trazer esse ponto para vocês, para que vocês reflitam sobre como muitas vezes existem aspectos invisíveis no jogo do atleta, que é muito importante para o balanço da equipe, é muito importante para o equilíbrio da equipe, mas que você não vai ver o comentarista do não sei o que da bola, da mesa redonda tal, falar sobre isso, e muitas vezes era importante ser dito para que não se cometa uma injustiça com esse atleta, beleza? Vou abordar esse ponto nesse vídeo aqui com vocês. Antes disso, eu peço para você se inscrever no canal e dar like nesse vídeo, porque isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você, beleza? Então isso para você é só um gesto, só clicar em 2 botões, para mim faz uma diferença enorme. E também quero te dizer que aqui na descrição há um link para um curso de introdução à análise tática no jogo, que se chama Explorando o Jogo, e lá você vai aprender a analisar o jogo e o atleta de maneira mais profunda, vai pegar os seus conhecimentos e vai aumentá-los de maneira que você consiga analisar o jogo e o atleta de maneira mais profunda. Show? Então o link está na descrição, clica nele e você vai ser direcionado para uma página para fazer a sua inscrição no curso por um preço muito acessível, muito mais barato que a concorrência aí, entregando muito mais conteúdo. Beleza? Galera, seguinte, que ponto é esse do Camacho que eu quero mostrar para vocês? Um jogador da posição do Camacho, ele precisa ter um entendimento da ocupação dos espaços muito alto. Ele precisa estar nos espaços vulneráveis do jogo, no coração do jogo. E o Camacho tem muito forte esse entendimento de não desocupar o espaço, de quando saltar pressão de maneira assertiva, nos movimentos em que ele tem uma maior convicção de que vai ganhar, para que ele não expõe as costas, para que ele não deixe o zagueiro bater no mano. O Camacho tem isso muito forte no jogo dele, muito desenvolvido, né, depois da consultoria no jogo dele. A gente vai ver alguns exemplos dele fazendo isso muito bem, né, dele tendo esse critério muito forte no jogo dele. E para você, pode não ser muita coisa, tá falhando porque na posição. Para você pode ser só um detalhe, mas para o balanço da equipe é muito importante, porque ele impede
que muitas bolas entrem nesse espaço. Ele impede que o camisa 10 do adversário, por exemplo, tenha a bola descoberta, tenha a bola limpa numa zona vital do jogo em que ele pode achar uma assistência, né? Ele pode ter uma finalização de fora. Isso é muito importante. Eu me lembro muito do Cuejá, para traçar um paralelo, né? Na época que o Cuejá era jogador do Flamengo, a gente acompanhava mais, e o Cuejá é excelente jogador, na minha intenção não é criticar o Cuejá, ele é excelente jogador, um jogador de nível muito alto, mas o Cuejá ele tinha uma característica que ele saltava a pressão o tempo inteiro, ele abandonava a posição para saltar a pressão o tempo inteiro. Isso faz com que a bola entre nesse espaço mais vezes, isso faz com que a bola entre nas costas do Cuejá, num espaço ali que acaba sobrecarregando o outro volante. Quando não, ele está jogando sozinho, né? Quando a equipe está jogando com um volante posicional só, esquece, nem sobrecarrega o outro, porque não vai ter outro, vai ser o adversário só naquele espaço. Ele fazia isso muitas vezes, isso acabava vulnerabilizando esse espaço. E é um excelente jogador, quando salta a pressão, tem muita força para saltar a pressão e ganhar, porém tem que dosar mais, tem que equilibrar mais esse aspecto para que não exponha a sua equipe, não exponha e deixe seus zagueiros baterem no mano contra o 9 do adversário ou contra o extremo que vem de fora para dentro, por exemplo. E o Camacho tem isso muito forte no seu jogo, né? Deixa eu dar um play aqui para você ver. Então, olha como ele ocupa o espaço, né? Olha como ele não permite, olha como ele faz a compensação para o outro volante. Deixa eu até voltar nesse início aqui que já tem um exemplo bom. O Camacho vai sair, ó. O Camacho vai sair, depois ele baixa, ou seja, ele faz um movimento de compensação, né? Enquanto o outro volante saltou, a bola rodou, ele encaixou no espaço e o outro volante saltou pressão e ele fez uma diagonal de cobertura para esse volante. Por exemplo, na época do Palmeiras, Danilo e Zé Rafael, Danilo agora já saiu, tinham muita dificuldade de realizar, tiveram, né, durante um período ali, muita dificuldade de realizar esse movimento. Só para falar de Zé Rafael e Danilo, que são dois volantes que estão no topo, né, do futebol brasileiro, dois excelentes jogadores. Então, olha o entendimento do Camacho de espaço. Então, primeiro essa cobertura, olha o senso de equilíbrio, o senso de balanço, né, que ele tem para que não permitir que algum espaço seja vulnerável, para não permitir uma situação de dobra, para não permitir uma situação de zagueiro sair sem cobertura. Olha como ele compensa o zagueiro, intercepta o passe. E um contra um dele muito melhor do que era antes, né? Outra situação em que ele segue então, ou seja, ele abordou até ali, ele foi até ali, depois ele segurou, estruturou a posição para interceptar o passe. Então, esse entendimento do Camacho, e aí foi uma necessidade, como o Camacho não é um volante tão forte, não é um volante tão de enfrentamento, né, tão de imposição física, ele precisou desenvolver, aguçar esse indicador de desempenho, capacidade de deslocamento lateral, de antecipação, de ocupação dos espaços, para conseguir defender melhor, e faz isso muito bem. Então, olha mais uma vez ele voltando para a posição, ocupando espaço, interceptando o passe. Olha nesse outro exemplo aí, já no segundo tempo desse mesmo jogo. Isso é um exemplo só de um jogo só, tá? Aí. Então, olha como ele se posiciona entre o jogador que recebeu a bola e a sua baliza. Acho até que é o Yuri Alberto, esse atacante. Agora no jogo contra o Flamengo, olha o entendimento para saltar a pressão. Então, tem uma segunda bola. Agora, então ele vê a oportunidade de saltar a pressão e aí faz com intensidade, ou seja, não é que ele guarda a posição só, ele também salta a pressão, ele também tem intensidade nos duelos quando é necessário. Olha, recuperando as costas agora. Então volta, tapa logo o funil, né? Tapa logo a entrada da área. E aí ganha o duelo mais uma vez. Tirar só o mouse daqui. Então, esse senso posicional do Camacho, essa capacidade do Camacho de ocupar esses espaços é importante demais para uma equipe que vai se defender no bloco médio baixo, para que ele possa contribuir. E aí, mais uma vez, ele errou o passe e volta para recuperar as costas. Para que ele possa contribuir defensivamente, a equipe sofra menos, né? E a equipe tenha menos situações de vulnerabilidade nesse espaço, que é um espaço tão vital do jogo, né? Tem mais um exemplo. E aí já no segundo tempo desse mesmo jogo, né? Está no lugar certo na hora certa, né? Garantindo o balanço, garantindo o equilíbrio. E aí dessa vez ele entende que é para saltar e salta a pressão. Então, isso é forte no jogo dele, isso é aguçado no jogo dele, e não é todo volante que tem esse senso posicional, que tem essa noção da ocupação dos espaços, que entende quais são, eu vou usar um termo técnico, as regras de ação,
são necessárias serem executadas para você ter um bom desempenho nesse espaço do campo, beleza? Bom, galera, é isso. Queria mostrar esse ponto do Camacho que eu acho que, em certa medida, tem um quê de injustiça na forma como se trata esse atleta. Acho que é um atleta que tem um nível muito bom no Brasil e talvez merecesse uma avaliação melhor, uma percepção sobre o desempenho dele mais aguçada. Show? Bom, para você que tá vendo esse vídeo agora, é um gesto muito simples, mas para mim faz muita diferença. Peço mais uma vez, te inscreve no canal, dá like nesse vídeo, porque isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você, beleza? Rafa Marques Oliveira para mais um vídeo para você, tamo junto e até a próxima.